Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. A mensagem da noite de hoje, Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorinho. Esqueça o ontem. Desenterrar os mortos do passado não traz vantagem nenhuma ao presente. Por que olhar para trás, quando estamos caminhando para a frente? O espelho que reflete a estrada percorrida só serve para alertar-nos quanto aos perseguidores de trás que buscam passar-nos à frente, pondo em perigo a caminhada atual. O passado é alicerce do presente, assim como os muros do primeiro andar de hoje. São os sustentáculos do terraço de amanhã. Quem está no primeiro andar busca subir ao terraço e não escavocar os alicerces, onde só encontrará lacraias e escorpiões. Suba para contemplar as estrelas que o chamam na estrada futura e deixa que a animalidade inferior permaneça isolada entre os torrões do chão úmido e frio. Não rebusque o passado, que já se foi e não voltará mais, pois, se voltasse, atrapalharia grandemente nossa ascensão. O que passou, acabou. A vida pregressa trouxe experiência e aprendizado. Aproveitemo-los. O aluno que faz experiência com instrumentos no laboratório de química, ao sair das aulas, leva o conhecimento adquirido, mas eles abandonam as provetas e ingredientes, agora já inúteis. Que adianta rever ações erradas, cujas consequências ainda hoje sofremos, se já não as podemos modificar? E se sua recordação viva nos pode perturbar a marcha evolutiva. Então, não busque o passado, olhe para a frente. Não revela a terra com enxada, não remova a terra com enxada, perscrute o céu com telescópio. Não recorde erros, plante árvores frutíferas que amanhã o abriguem e alimentem. Esqueça o ontem e alcance o coração para o amanhã. Esqueça o ontem e alce o coração para amanhã. Quando hoje despertou na aurora do novo dia, o ontem estava terminado. Risque-o da folhinha do seu dia. Prepare suas lições para o exame de amanhã, porque no ontem fomos aprovados, com notas muito baixas. Levante-se e caminhe para cima e para a frente, deixando que os mortos em espírito enterrem seus mortos. Mateus 8:22. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, a casa do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, de toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, o mentor da casa e o mentor de cada um de nós. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, fazendo a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. É com essa prece que damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje e passamos a palavra ao nosso irmão Vitor Hugo, ceareiro da casa. A palavra é toda sua. Obrigado, irmão. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, bem-vindos à nossa casa de oração. Mais uma vez é um privilégio, uma honra e uma grande oportunidade estar aqui na frente, falando para vocês sobre essa doutrina abençoada, sobre os ensinamentos do Cristo, sobre a doutrina espírita. Antes de iniciar o assunto que foi definido para que eu falasse hoje, que bela mensagem, né, irmão? Que bela mensagem. Enquanto ele estava lendo, me veio à mente uma frase do Dalai Lama, que ele dizia, ele diz ainda, porque ele ainda está vivo, né? Ele diz que durante um ano só existem 2 dias que a gente não pode viver, o ontem e o amanhã. O ontem já passou e o amanhã ainda não chegou. Então a gente tem que viver o hoje, não preso, como ele dizia aqui, não ficar cavocando as lacraias do passado. Nós temos que viver hoje tirando as lições dos erros e dos acertos do passado e preparando com esse aprendizado o dia do amanhã, o futuro. Fazer a nossa caminhada sem estar preso ao passado e preparando o futuro. Muito bonita essa mensagem. Peço então a permissão dos mentores dessa casa, do auxílio do meu mentor espiritual na transmissão dos ensinamentos na exposição doutrinária da noite de hoje, onde nós vamos falar o assunto do Evangelho, capítulo 18, capítulo muito chamados e poucos escolhidos, os itens 10 a 12, que fala sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, Kardec começa o capítulo com um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, quando ele diz: o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Como todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, se nós analisarmos literalmente as palavras, às vezes fica meio confuso, né? O que ele quis dizer com isso? Então, como a gente vai entender essa frase, esses 2 versículos da Bíblia, muito se pedirá àquele que muito recebe? E aí Kardec veio nos mostrar o entendimento da doutrina espírita sobre esse assunto, quando ele coloca isso referente à mediunidade. E ele coloca a mediunidade como uma ferramenta de trabalho, um instrumento que a gente recebe para a nossa caminhada. Se nós tivermos por exemplo, se nós tivermos uma chave de fenda, a nossa caixa de ferramentas só tem uma chave de fenda. Pouca coisa eu posso fazer com ela, né? Eu posso abrir um parafuso que seja fenda, posso, sei lá, raspar alguma coisa, arrancar alguma coisa, mas para eu ter mais opções de fazer mais coisas diferentes, eu preciso de mais ferramentas, né? E a mediunidade é uma delas, né? Tanto que existe a ferramenta, a mediunidade de visão, audição, pictografia, psicografia, são várias ferramentas diferentes, né? Para fazer todo tipo de serviço. E aí a gente achou no livro Consolador do Emmanuel, na questão 382, quando ele define qual a verdadeira definição de mediunidade. Emmanuel traz então, através da psicografia de Chico Xavier: a mediunidade é aquela luz que seria derramada a toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, que são os tempos que nós estamos vivendo, né? Que atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem
os seus percalços e as suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, são oportunidades que são colocadas na nossa mão, são as ferramentas que a espiritualidade nos dá para que a gente possa cumprir as nossas tarefas. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então assim a gente já começa a entender um pouquinho melhor o que ele quis dizer com essa se pedirá muito àquele que muito recebe. A mediunidade é a ferramenta que os espíritos, que a espiritualidade, através da sabedoria, da inteligência suprema de Deus e o auxílio de Jesus, coloca nas nossas mãos para que a gente possa cumprir a nossa missão nessa encarnação, nessa vida. A gente vem para cá com um propósito, com uma missão várias dívidas de outras vidas que precisam ser resgatadas, e a mediunidade é uma das ferramentas, como ele diz aqui, uma luz que brilha na carne, para que a gente possa vencer essas dificuldades. E essa mediunidade, ela é um atributo do espírito, não da carne. O médium não é o corpo, Vitor Hugo, que tem a mediunidade. É o espírito, Vitor Hugo, que é o detentor dessa mediunidade. E aí Kardec começa a elencar vários tópicos que são referentes a essa questão do uso inapropriado, às vezes, da mediunidade, que é feita por alguns médiuns, e que aí que vão justificar o porquê que é muito cobrado aquele que mais recebe. Né? Kardec nos fala do aspecto redentor da mediunidade, para aquele que a usa bem. Então a mediunidade, como eu já falei, é uma ferramenta de uso para nosso bem. Nós temos essa oportunidade de crescer, de fazer melhorias na nossa vida usando a mediunidade, contanto que ela seja usada para o bem. Tá? Ele também nos fala do médium que não aproveita para si as lições que recebe nem as transmite para os outros. Então, é outro mau uso da espiritualidade, da mediunidade, quando o médium recebe uma mensagem e guarda para si. Uma mensagem que de repente um espírito vem e traz uma mensagem bela, sei lá, uma mensagem como essa que foi lida agora. Se o espírito tivesse trazido essa mensagem, que mensagem lida, guardou no bolso, qual é o mérito, né? Ela veio para ser trazida. Não ponhas a luz embaixo do candeeiro, né? Embaixo do alqueire, põe-se no candeeiro, para que todos possam fazer uso disso. Isso é um exemplo de egoísmo. Né? Outro tópico é que as mensagens dos espíritos normalmente são endereçadas ao próprio médium. Então, se o médium recebe uma mensagem referente a algum tópico, pode ser até o auxílio de alguma pessoa, uma maneira de fazer alguma coisa, de passar uma mensagem, mas no fundo, o próprio médium também precisa dessa mensagem. Né? Ele também pode se fazer bom uso disso. Um exemplo é aqui, quando a gente sobe aqui nessa tribuna para falar sobre algum assunto da mediunidade, da espiritualidade, para vocês, do Evangelho, o maior beneficiado é quem está aqui em cima, porque para vir falar aqui com você, eu tive que estudar sobre esse assunto. Então, aprofundei. Cada vez que a gente sobe aqui, a gente aprende mais um pouco, a gente vê uma maneira diferente, da maneira como a gente viu esse mesmo assunto há pouco tempo atrás. Cada vez a gente tem um entendimento melhor. Outro item também, que ele, o médium, foi chamado para o mandato mediúnico, mas não o exerce como deveria exercer. Então, o médium foi chamado ao trabalho para, psicografar mensagens, e em vez de fazer o bom uso disso, ele usa em proveito próprio, está fazendo mau uso da ferramenta que lhe foi dada. Que a mediunidade é uma oportunidade de progresso autorredentor, que possa também levar o conhecimento aos outros, é um canal que liga os dois mundos e que ele não utiliza bem. Não é a mesma coisa do item anterior, né? Ele tem essa oportunidade de se auto-redimir
dos seus erros através da mediunidade e ainda, além disso, ainda levar esse conhecimento aos outros, né? Fazendo com que os outros também possam se redimir dos seus erros, das suas dúvidas. E a mediunidade é o canal que liga os dois mundos, né? E nesse caso ele não está sendo bem utilizado. E outro fator importante também que é elencado por Kardec é quando a mediunidade é utilizada em favor próprio, para a autoprojeção, né? Como a gente vê alguns exemplos aí por aí, de médiuns que têm um dom maravilhoso e acabam se perdendo pela vaidade, pelo orgulho, pela cobiça, né? E pelo reconhecimento. Ao contrário, ele deveria ser usado no aspecto do aprendizado e da sua própria evolução e do outro. Então, esses aqui seriam alguns maus usos da espiritualidade, da mediunidade que a Kardec nos elencou. Na primeira carta de Coríntios, Paulo, capítulo 12, Paulo escreveu: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se a mediunidade que eu recebi é, psicográfica, é porque eu vou ter um uso para isso no meu planejamento encarnatório. Veio essa possibilidade dessa ferramenta para me auxiliar na minha evolução. Porque aí ele continua elencando que a cada espírito é dada, a um espírito é dada a palavra, a outro a ciência, a outra o espírito ganha a fé, pelo espírito o dom de curar, a operação de maravilhas, a profecia, dom de discernir os espíritos, a variedade de línguas e tantas outras. São tantos os tipos de mediunidade que existe e todos eles devem ser levados em consideração, que ele diz aqui no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, que é o Espírito de Deus, né? O Espírito da espiritualidade que opera esse dom, que nos dá esse dom. E aí, aqui nessa carta de Coríntios, capítulo 12, Paulo ele veio ensinar nessa carta aos membros da igreja em Corinto, né, que os vários dons espirituais são concedidos para o benefício dos filhos do Pai Celestial, para que os membros sirvam uns aos outros. Então, essa é outra questão, é a caridade. Esses dons não são trazidos para meu uso, para o uso próprio. Eles são vindos para que sejam divididos com o outro. Todos devem fazer bom uso desses dons. Os dons do Espírito são bênçãos ou habilidades concedidas pelo Espírito Santo, que a gente sabe na doutrina espírita que o Espírito Santo denomina a espiritualidade, né? O Espírito de verdade, os Espíritos superiores, e Deus dá pelo menos um dom a cada membro da igreja. Eu já grifei o igreja também, porque aqui a acepção de igreja não é a casa, a igreja, o templo, né? A igreja que eu estou falando, que a gente está se referindo, que Kardec se referia aqui, somos todos nós. Tá? E também Paulo comparou essa mesma igreja a um corpo. Da mesma forma que cada parte do corpo é necessária para que ele funcione adequadamente, cada membro dessa comunidade, dessa igreja, deve usar os seus próprios dons do Espírito a fim de fortalecê-la. Então, se cada um de nós tem uma ferramenta, para que nós possamos executar o nosso trabalho, nós precisamos de várias ferramentas, né? Então, vamos pegar um pouquinho da ferramenta de cada um para poder executar o nosso projeto, que é a nossa evolução, né? Para esse propósito, Paulo aconselhou aos membros procurar e buscar com zelo os melhores dons, né? Nos manter sempre no caminho correto, seguindo os preceitos do Evangelho de Cristo. E aí Kardec complementa esse primeiro tópico com a afirmação de que a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. No capítulo 16, item 10 do Evangelho, ele fala sobre isso. Então, a mediunidade é santa e deve ser praticada santamente. Isso quer dizer que a gente não deve fazer uso vulgar, uso humanizado dessas coisas para bens materiais e tantas outras coisas, né, para bem próprio. O médium que não aproveita para si, no sentido de educar-se, crescer e melhorar, está perdendo a oportunidade. Ele foi chamado, mas ele pode não ser o escolhido, pelo fato de não estar fazendo o bom uso
da ferramenta que ele recebeu. No próximo item, o próximo texto do Evangelho que Kardec trouxe para que fosse avaliado e entendido, é do Evangelho de João, capítulo 9. Vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Mais uma vez, ele traz o ensinamento dele em forma de parábola, para que a gente possa exercer o entendimento, a faculdade de compreensão disso, né, que nós vamos buscar. Ele não trazia o pão já assado, né? Ele nos dava os ingredientes para que a gente fosse preparar. Então, o Kardec já vem nos comentários falando que principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Então, usando um personagem bem atualizado, que a criançada adora muito, né? O Homem-Aranha, o tio Ben, tio do Homem-Aranha, no momento que ele sofreu o acidente lá, quando o Peter Parker estava conversando com ele e falando sobre as dificuldades de ter os superpoderes, aí o tio Ben falou para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é o resumo do que ele está querendo dizer aqui, né? Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Então, se a gente recebeu esses poderes, assim, entre aspas, né, e não os praticar, nós estamos sendo culpados. Não estamos usando as ferramentas que ganhamos. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, ou seja, o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, toda é calcada em cima do Evangelho cristão, né? Muitos há dentre esses cristãos que não as leem, que não tomam conhecimento, e mesmo que leem e tomem conhecimento, não as colocam em prática, né? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Por isso que não se tem um entendimento do que ele quis dizer com isso, né? As pessoas não vão atrás para saber o que ele quis dizer. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados e letrados, crentes, incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Né? Isso aqui já vem desde a época no Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento ele era só para o povo hebreu, o povo monoteísta da época. Então se falava de Deus, se falava das leis mosaicas, tudo só para o povo hebreu. Cristo veio mudar isso já. Quando Cristo desceu Deus do pedestal e trouxe ele para dentro da gente, quando deixou de chamar Deus de Senhor, de Shaddai, Senhor dos Exércitos, e começou a chamar ele de Abba, de Papai, ele já trouxe Deus para dentro da gente. Então ele já começou, ele deixou bem claro que o sol brilha para todos, não é mais, a palavra de Deus não era mais só para o povo hebreu, era para todos os povos, né? Romanos, gregos, fenícios, todos da época. E o Espiritismo veio apenas confirmar isso, né? Manter esse preceito. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aqui é importante também que aquele que o recebe, diretamente ou por intermédio de outro, ou se eu vou estudar, ou se eu recebo através de uma palestra, um vídeo que a gente assiste, a gente não pode pretextar a ignorância e nem se desculpar com a falta de instrução, nem com a obscuridade no sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se,
que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Com mais poderes, mais responsabilidades. Né? Quanto mais eu tiver conhecimento dos ensinamentos da doutrina, do Evangelho, mais eu vou ser cobrado, porque eu vou estar errando mais. Quanto mais eu sei, mais eu erro, né? Se eu fizer errado. É a mesma coisa, se eu não sei dirigir um caminhão, me dão uma chave e me mandam dirigir um caminhão, eu causo um acidente, eu vou ser acusado só por imperícia, porque eu não sabia dirigir e fui dirigir. Agora, se eu não sei dirigir o caminhão, eu pego a chave e vou dirigir por minha conta, aí não é imperícia, é imprudência, né? Aí muda o sentido da coisa. Então, quanto maior o meu conhecimento, mais eu vou ser cobrado. Por isso, pelos erros que eu faço. Os médios que obtêm boas comunicações ainda são mais censuráveis, são, né, aqueles que recebem mais. Se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Então aqui ele está se relatando muitas vezes as mensagens que chegam, chamando a atenção do próprio médium, e o médium, por orgulho, por vaidade, diz: não, isso aqui não é para mim, eu não faço isso, não é para mim, isso aqui é para o Zé, sei lá, para outra pessoa. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, né? Jogar o meu erro em cima do outro, né? Jogar o meu erro em cima do outro, isso é puro egoísmo e vaidade. Confirmando assim as palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave no vosso, né? Porque a justiça humana, ela é muito severa para julgar o erro do outro, mas é muito branda para julgar o próprio erro. A gente julga o erro dos outros com muita severidade, mas os nossos erros são amenizados. Isso é próprio do ser humano, né? Por essa sentença, se fosseis cegos não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então, quanto mais luz, mais entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento a criatura recebe, mais ela vai ser responsável no caso dela errar, né? Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante, assim como se dá hoje. Antigamente, os fariseus, que eram os doutores da lei, eles tinham o conhecimento da lei, eram os sábios da população, mas eram normalmente os que mais erravam, porque eles usavam de maneira errada esse conhecimento e esse poder que a igreja da época lhes dava, para subjugar os mais humildes, os mais pobres. Então eles estavam incorrendo no erro da justiça, então eles eram os mais errados, os mais culposos, do que o povo ignorante que não tinha o conhecimento dessas leis. E hoje não mudou muito, né? Hoje a gente vê acontecendo por aí muitos legisladores, governantes e cientistas e os catedráticos de tantas coisas que têm um conhecimento acumulado enorme, mas moralmente são totalmente ultrapassados e errados, né? São cegos que cometem erros. Então, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. E aqui vem o contraponto da coisa. Então, os espíritas que têm conhecimento da doutrina, que recebem o conhecimento da doutrina e que a praticam e a entendem e a fazem parte da sua vida, serão cobrados. No caso de errarem, serão mais cobrados do que os outros. Mas, no contraponto, eles também serão os que mais vão se aproveitar disso, né? Se os espíritas
fizerem bom uso da doutrina, bom uso dos ensinamentos, bom uso da mediunidade que receberam, eles também vão usufruir das benesses desse bom uso dos ensinamentos. O primeiro cuidado que todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não lhe diga respeito. Isso é importante, já foi falado antes, né? Muitas vezes o espírito se manifesta trazendo uma mensagem que supostamente seria para outra pessoa, mas no fundo é para os médiuns que está recebendo. Ele tem que ser humilde o suficiente para admitir isso, né? E caridoso o suficiente para dividir com os irmãos esse ensinamento. Então, o Espírito vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta, ele multiplicará também o número dos escolhidos. Ele vem multiplicar o número dos chamados. Então, todos aqueles que têm conhecimento da doutrina, que entram no caminho da doutrina, não só da doutrina espírita, mas de todas as outras religiões também, que também tem como destino o reino de Deus, também aumenta o número de chamados. Mas só serão escolhidos aqueles que colocarem em prática, aqueles que seguirem o caminho correto, seguirem os ensinamentos dos evangelhos, da Bíblia, das Escrituras, da doutrina espírita. Esses serão os escolhidos. E para encerrar, eu trouxe uma mensagenzinha aqui desse livro Jesus, o Cristo, de Teresinha de Oliveira, que coloca ele elenca também uma lista de defeitos e das vantagens que a gente teria se nós vencermos esses efeitos, né? O título do textinho é O Sangue de Jesus nos salva, e ele fala aqui que muitos na humanidade acreditam que o sangue de Jesus salvou a todos e se jogam nas cordas acreditando que isso é suficiente, né? Jesus já me salvou, Jesus morreu pelos meus pecados estão perdoados. Estou feito, estou livre, não preciso me preocupar com mais nada, né? E a gente sabe que não é isso, né? Então, aqueles que entendem a mensagem de Jesus e procuram vivê-la, eles pensam da seguinte maneira: da ignorância que nos faz errar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Da inércia paralisadora, meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. Do egoísmo limitante, convida e estimula a generosidade. Dai e vos será dado. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, medida boa e recalcada, sacudida e transbordando, deitarão em vosso regaço. Do materialismo enganoso, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais que for necessário e justo vos será acrescentado. Do orgulho injustificado, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Do ódio, do desejo de vingança, porque o ódio une tanto quanto o amor, mas nos une a quem não queremos bem. Desejando nos libertar desse sentimento inferior, ensinou: perdoai para serdes perdoados, e exemplificou. Quando crucificado, orou: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Da intolerância presunçosa, nas muitas vezes em que esclareceu e aconselhou: quem não é contra nós, é por nós. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Não façamos de Jesus o Deus que ele não é, mas com todo respeito e reverente admiração, reconheçamos nele o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, assim como está afirmado por Kardec e os Espíritos no livro dos Espíritos, a questão 625. Amemos a Deus, nosso Pai, e ao próximo, nosso irmão. Assim nos ensinou e assim fez. Jesus, doce Rabi da Galileia, luz do mundo. Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Água viva que sacia a sede de justiça e de amor. Mestre divino, pastor de nossas almas, Cristo de Deus. Então, muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de todos. Espero que as palavras tenham sido inteligíveis, que consigamos aumentar o nosso entendimento
da doutrina, principalmente desse tópico. Que Deus os abençoe, que Jesus nos fortaleça e Maria Santíssima os proteja. Boa noite.